Naruto montou os times errados e você não percebeu. Oh my god! Será? Será mesmo? Será que o Denzetsu, canal aí de Narutinho, fez realmente jus a Naruto? Será que ele fez times agora corretos de Naruto? Vamos ver o que ele tem a dizer. Ainda mais quando envolve ninjas, estratégias e habilidades. E a ideia de formar times ninja é a mesma coisa, mas por que enfiar 3 rastreadores no mesmo grupo, como se o equilíbrio não existisse? Hoje eu vou corrigir isso da minha maneira, com combinações que talvez você nunca tenha pensado. Porque o time 7, por motivos óbvios, é o que mais teve destaque em toda a história. Eles são os protagonistas, então faz sentido que sejam tratados como a equipe mais importante e também a mais forte. Mas o que acontece com os outros times é o que começa a incomodar, como a equipe 8. Eles são tão ignorados que a gente nem viu uma missão onde eles atuam juntos, mostrando como funciona a equipe. Esse desequilíbrio atrapalha o potencial que poderia ter sido explorado. Dava para construir algo legal se tivesse conseguido ter feito isso, só que não tivemos. Na verdade, até o Dá pra colocar filler, dá pra colocar uma caralhada de coisa. O problema é, na prática, isso não dá direito. Não funciona direito você fazer, tipo, fillers específicos dos times, porque acaba que, né, precisa do protagonista, precisa das coisas pra seguir, tem uma questão de popularidade, tem uma questão editorial, blá, 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 blá. Então, tipo assim, sempre vai ser algum filler envolvendo, sei lá, o Naruto indo pra um país com o Rock Lee junto com ele, né? O Rock Lee, o Neji Tenten, ele no time dos caras, ou algum deles no time deles, ou quando o Sasuke saiu, e aí alguém entrou no lugar ali rapidinho, né? Então, essa é a melhor escolha no sentido de fazer personagens secundários terem seus destaques em filas e coisa do gênero, né? Mano, outra possibilidade sempre que existe aí é novel, né? Pra mim, novel é uma ótima forma de você conseguir desenvolver alguns personagens que não tiveram seu destaque. Mas, falando sobre só a obra canônica em si, isso fica muito difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Até o motivo exato do porquê todos os times que foram mostrados são formados não temos direito. Para não ser injusto, alguns até têm justificativas, como o time 7, que foi formado para manter o equilíbrio entre eles, tendo Sasuke como o melhor aluno e mais forte, Naruto como o pior aluno e teoricamente o mais fraco, e Sakura como a melhor aluna da sala, com alto intelecto, teoricamente, mas com baixo potencial de ataque. Já o time 8 foi formado por Hinata, Kiba e Shino. A única coisa que dá para supor é que ele foi criado porque todos são ninjas sensoriais, e só. Mesmo assim, o potencial deles foi totalmente... Ainda assim, tem outro ponto também que é muito importante de colocar aí, que os 3 são de clãs extremamente importantes. Os Hyuga são extremamente importantes, reconhecidos por toda a vila. Os Inuzuka também são importantes e os Aburami também são importantes. Inclusive dentro da Anbu, tem alguns Aburamis aí que fazem uma boa diferença. Agora, os Inuzuka tem outro ponto, mas não é tão relevante assim. E 2 desses times são formados por Taijutsu, enquanto o outro é bem mais técnico e específico em Ninjutsu, que seria o Kiba. O Kiba não, o Shino. Mas todos eles são rastreadores, então um time especialista em rastreio também é interessante. Nem sempre a parada vai ser de balancear e colocar um em cada time pra fazer uma parada assim, né, e tal. Mas também tem que lembrar a questão dos clãs. Eu acho que os clãs é o que mais pega aqui, embora todos sejam rastreadores sim, de fato. mal aproveitado. E eles não têm técnicas que se complementam direito. E o sensei deles, a Kurenai, é especialista em Kenjutsu, mas nenhum dos 3 usa Kenjutsu. 2 são especialistas em Taijutsu, luta em curta distância, e o outro é um lutador de média distância com os insetos. Ela, que é uma usuária de Kenjutsu, acabou com uma equipe que não aproveita nada disso. Foi prejudicada pelo sistema e pelo roteiro também. Sim. É que também tem a questão de que tem poucos Jonins desse nível pra guiar personagens de clãs tão importantes quanto os deles, né? Os deles são descendentes de clãs de linhagens importantes, dos clãs, entre parênteses, entre aspas, né? Entre aspas, nobres de Konoha, né? Por assim dizer. E a Kurenai tá classificada como uma Jonin importante. Então, tem seu sentido? Tem. Mas é uma parada meio ok, você não tem essa explicação direto na lata, né? A equipe Inu Shikachu tem uma justificativa mais sólida. Aí no Chikachu não tem nem como trocar, né? Não tem nem como pensar em trocar esse time, porque esse time aí foi feito pra isso. Eles são um trio fixo no universo de Naruto. É uma formação que se repete há mais de 16 gerações, com um Nara, um Yamanaka, um Akimichi e geralmente um sensei do clã Sarutobi. Se quiser contar com o time de Boruto, são 17 gerações, mesmo que o professor deles agora não seja mais um Sarutobi. Os 3 clãs dos alunos aprenderam essas técnicas deles para se complementarem um com o outro, por isso que eles sempre estão em um time juntos. Além de que o clã de cada um já tem uma relação amigável desde antes de Konoha ter sido formada, então um longo tempo de pelo menos 50
50 anos tendo essa aliança. Eles até mesmo fizeram brincos que são passados de geração em geração, como símbolo de um pacto antigo entre eles. É uma tradição forte e longa. E sim, mesmo com tudo isso, eu vou mudar o time e não ficar... Denzetsu estudou, hein? Denzetsu estudou. Imagina onde que você está estudando, hein, Denzetsu? Você está lendo meu canal, né, seu safado? Mesmo sendo quase uma formação perfeita, nesse vídeo a ideia é repensar os times do zero. Vou tentar imaginar o que poderia funcionar melhor, ou pelo menos de forma diferente. Já o time Gai, bom, dá para supor que ele foi formado porque os três tinham foco em ataques físicos. São ninjas que quase não usam ninjutsu. Ou nenhum, se a gente estiver falando de um certo personagem aí. Agora você pode estar se perguntando o que vou fazer com eles. Eles já eram ninjas um ano antes da história do próprio anime começar. Ou seja, eles se formaram antes do Naruto, Sasuke e os outros. Então eles nem mesmo deveriam estar na mesma leva de formação de times. Mas aqui eu vou ignorar isso completamente. Eles são um ano mais velhos, se eu não me engano. Esse vídeo não é sobre construir uma linha de tempo, e sim apenas mudando os personagens de time. E outra coisa, se o time muda, o sensei também muda. Então, se tiver algo que não tenha gostado de como reformulei os times ou alguma opinião, pode dizer aí nos comentários. E só para avisar, o time do Naruto, nosso protagonista, será deixado por último. Apesar de que você vai conseguir descobrir qual é só de chegar na penúltima equipe. Então, para o primeiro time, a equipe 9, que é a equipe da Kurenai. E a primeira personagem que eu colocarei nesse time, que eu acredito que deveria estar treinando com ela desde cedo, seria a Sakura. E isso por um motivo bem simples. Faz sentido. Ainda mais se você levar em consideração os jogos. Desde que descobrimos o talento que Sakura tem, que nunca foi desenvolvido por ter sido uma ideia jogada fora, é a sua habilidade em Genjutsu. Num treino de escalar árvores que Kakashi faz com seu time canônico, ele fala que Sakura é a melhor dos 3 genins do time em relação ao controle de chakra. Isso já é um ponto a mais no uso do Genjutsu. Esse talento dela é mostrado mais uma vez ainda no clássico. Como quando ela, mesmo sem tanta experiência assim, conseguiu sair do Genjutsu que Kabuto lançou no estádio inteiro durante o exame Chunin. Vale lembrar que esse Genjutsu do Kabuto foi aplicado sem que ninguém percebesse, e ainda era um de rank A, e mesmo assim a Sakura conseguiu sair dele. Mas também confirma esse talento nela, e como não parece que eles ficaram treinando tanto tempo juntos, é seguro dizer que a Sakura aprendeu rápido a sair deles, e ainda ajudar os outros a sair também. Apesar disso, ela nunca se especializou como usuária de Genjutsu, na verdade... O Shikamaru também saiu tranquilo. Ela nem mesmo usou algum tipo de Genjutsu na obra toda. Acabou indo mais pro lado do ninjutsu médico, o que não é ruim, porque ela conseguiu se defender bem com o estilo de combate que aprendeu com a Tsunade, além de ser, obviamente, uma excelente médica. Mas agora era só pegar esse talento e entregar nas mãos de alguém que é bom em Genjutsu, como a Kurenai. A evolução da Sakura seria mais cedo ainda. E não, isso não impediria ela de também treinar com a Tsunade depois. Afinal, o próprio Naruto foi buscar orientação com a Suma sobre o elemento vento quando estava treinando o Rasen Shuriken. Então, por que a Sakura não poderia fazer o mesmo? Isso significa que ela teria no arsenal dela, depois do Shippuden, habilidade com Genjutsu, um Taijutsu com alto poder destrutivo e teria ninjutsu médico. Ela só teria a acrescentar, sim. Basicamente se tornaria uma ninja completa, servindo como linha de frente, apoio com Genjutsu e cura. Apesar disso, ela estaria muito mais... É que o Kakashi não tinha tempo tanto assim pra ela, porque ela já tava adiantada, né? E os outros dois personagens eram muito importantes, então ela acabou ficando Então ela acabou ficando de escanteio mesmo. Focado no apoio, como ela já faz. E por isso quem também se beneficiaria muito nesse time seria o Sasuke. Não só daria para continuar com o romance distorcido que esses dois têm, mas também o Sasuke já tem um potencial imenso com Genjutsu por causa do Sharingan. Mas com alguém como a Kurenai orientando ele desde cedo, o uso do Genjutsu pelo Sasuke iria muito além do que vimos na obra. Mesmo que isso nunca tenha sido o foco principal dele, porque ele tinha vários outros meios de derrotar alguém, se esse caminho tivesse sido desenvolvido desde o começo, ele usaria muito mais. Sasuke com Kurenai eu acho que não compensa tanto quanto o Sasuke com Kakashi, meu mano. Sasuke com Kakashi, ele aprende muito. Ele teria mais controle em batalha, teria mais Tem a questão do elemento, mano, compatibilidade com o elemento. recursos, e isso talvez até evitasse que ele mergulhasse tão fundo na escuridão. Apenas talvez, tá? E Não só isso, mas a compatibilidade com o elemento, a velocidade que ele aprende por causa do Kakashi ter visto o jeito do Lee. Cara, algumas coisas aí. Para completar o time, o terceiro nome aqui seria o Kiba. Pode parecer estranho de primeira, o Kiba é impossível, age sem pensar, mas na prática faria sentido. Estar ao lado de ninjas mais racionais, como Sasuke, pode ser o equilíbrio que ele precisava. E tem mais, o estilo de luta dele é perfeito para esse tipo de time. Ele abre brechas, distrai e ainda rastreia. Colocar ele no meio dos usuários de Genjutsu, como Sasuke e a Sakura nesse caso, faria com que ele tivesse muito mais chance de aproveitar essas aberturas e acertar seus oponentes enquanto eles estivessem desatentos. Não só... Sei não, hein. Essa aí do Kiba e do Sasuke eu não concordo muito não, mano. Pra mim, o Kiba, se você quiser otimizar o potencial dele, talvez estudar com o Gai Sensei fosse uma boa pra ele, mano. Porque aí ele conseguiria otimizar ainda mais o estilo de Taijutsu dele. Então, eu acho que essa seria a melhor escolha. Só isso, como também dar brechas para os outros irem para cima.
Como ele é um lutador bem ofensivo e sempre fica junto ao Akamaru, esses dois seriam uma máquina de distração. E mesmo fora da luta direta, ele é extremamente útil. Como ele é um ninja de rastreio, ele consegue sentir presenças e detectar emboscadas. Kiba, junto com Akamaru, consegue sentir a presença de outros ninjas a uma boa distância. Isso já faria uma diferença em missões de infiltração ou resgate. E o Akamaru sozinho já faz quase tudo também. Ataca, defende, rastreia e protege. É um parceiro de missão completo. Ele se tornaria essencial num time. Apesar de que, considerando a personalidade dele e a do Sasuke, os dois iriam começar a competir um com o outro de alguma forma. E pra deixar claro, esse time só funciona desse jeito Ia tomar um gap ferrado, Kiba, coitado. por causa da Kurenai. Ela é subestimada demais no anime, porque ela aparece pouco. E quando aparece foi só para ser derrotada pelo Itachi. Mas isso não tem nada a ver com o potencial dela como Jounin. Sim, eu já falei, mano. A Kurenai é bem braba e ela solaria o Hidan, tá? Solaria o Hidan. Se ela tivesse mais espaço e um time que realmente combinasse com esse Se estilo, fosse a Kurenai contra o Hidan, e não o Asuma contra o Hidan, aí as coisas teriam sido diferentes, ela não teria morrido, ela teria colocado o Hidan no Genjutsu e o Hidan teria ficado se não tivesse ali o Kakuzu ao lado dele, porque, mano, o Hidan não sabe sair de Genjutsu, canonicamente, de acordo com a novel. Esquece! Ela sola o Hidan. daria para ver o quanto ela poderia levar os alunos para um nível bem mais alto do que foi no Kanone, já que o seu time não é do tipo que usa algum genjutsu na batalha. Bem, agora o próximo time vai ser um que você não pensaria em ver juntos, a equipe Gai, que é um time formado em Taijutsu, Kenjutsu e coisas assim. Agora não é mais, mas ainda tem um personagem que não tem como tirar do lado do Gai. Se tem ele, tem que ter o Lee. Não tem como separar esses dois do time, Sim. eles se complementam de um jeito tão na troca que tirar um do outro ele só iria atrapalhar. O cara que nunca teve talento algum, mas compensava tudo com esforço. Mas diferente do Kanone, onde ele sempre esteve com outros com talento extremo, nesse time aqui ele teria mais desigualdade. Ninguém aqui é um prodígio tão grande quanto o Neji ou o Sasuke, só outros que também querem provar que conseguem. Por isso que eu colocaria o Kiba junto, mano, pra melhorar ainda mais. Imagina os combos, imagina o quanto que o Lee poderia ver ali, pô, não estou disputando com o Neji, estou lado a lado com um cara de um rank menor, tá ligado? Então, pô, não teria aquela competição chata. É uma parada que poderia nerfar ele, porque o Lee também usa isso de motivação, né? Mas a questão é que eu acho que pro Kiba seria melhor um sensei focado em taijutsu. E são até mais fáceis de se conectar. Um ponto negativo nisso é que talvez o Lee tivesse menos motivação, porque Sim. o Neji era o rival perfeito para ele, alguém que o motivava. Esse seria um time que ninguém daria nada, que de longe parece aleatório e até mesmo sem noção. Mas com o tempo a sinergia entre eles seria legal de se ver. E o primeiro personagem que eu colocaria nesse time, depois do Lee, seria o Shino, o ninja mais ignorado do clássico e do Shippuden. Esse é um adicional bem estranho pro time onde tem o Lee e o Gai, mas calma, vai fazer muito mais sentido do que parece. Mesmo que ele não seja um gênio tático como Shikamaru, ele ainda consegue pensar bem nas lutas. Os insetos dele são extremamente versáteis, o que dá liberdade para criar planos e improvisar. Só que fisicamente ele é bem fraco, em taijutsu, velocidade e força, mas é exatamente por isso que esse time pode mudar ele. Com um sensei como Gai, o Shino finalmente teria alguém que o Ele não é tão fraco assim não, tá? puxasse para treinar o corpo. Se um inimigo for para cima dele antes que os Comparado com o Lee, por exemplo, ele mas em geral, não é tão fraco assim não. insetos respondam, o Shino tem pouco o que fazer. Nesse time ele começaria a aprender a se defender melhor, mesmo sem depender dos insetos. Ele teria mais segurança caso fosse forçado ao combate direto, mas ainda iria continuar sendo um ninja de média e longa distância. E com seus insetos ele faria o que sabe fazer de melhor: sugar chakra, cercar e atrapalhar ou acabar com o inimigo, sendo um excelente rastreador com seus insetos, porque ele poderia só espalhar eles para ver o lugar. E como ele costuma ficar mais recuado durante os combates, isso abriria espaço para ele proteger a integrante mais vulnerável da equipe, Ino. Enquanto o Gai e o Lee estivessem na linha de frente, trocando golpes, o Shino estaria um pouco mais atrás. Tá, aí você coloca a Ino aqui mais por uma questão de combo, né? E dali protegeria o corpo da Ino durante sua técnica de possessão, porque o jutsu dela exige deixar o próprio corpo para entrar na mente do outro, fazendo com que não consiga se proteger. E ter alguém Mas aí já quebrou o Ino Shikacho, meu mano, aí já... como Shino, recuado e atento, seria a proteção ideal. Aí já era, aí já foi pro caralho. O Dark ele ainda conseguiria atrapalhar o inimigo enquanto isso. Assim, o risco reduz muito. Do ponto de vista tático, esse time também tem muito mais sinergia do que parece. Será? Shino pode rastrear, cercar, prender e apoiar, e ainda deixar o inimigo parado para Ino possuir seu corpo. O Lee e o Gai focariam totalmente Pô, mas se o Shino vai travar o cara, ele vai absorver o chakra, e se a Ino entrar no corpo, ela vai se ferrar, tá ligado? na curta distância, que já é o que eles sempre fizeram. E Ino pode fazer conexão mental, trocar de mente e coordenar o grupo. E mais pra frente ela se tornaria uma das melhores ninjas sensores da obra. Não, a Ino é um ótimo suporte que ela encaixa direitinho em quase qualquer time.
Mas eu acho meio perigoso colocar ela com o Shino por causa dessa questão aí do dreno do chakra. Essa questão aí do dreno do chakra é embaçada. E como ela treina diretamente com seu pai, os jutsus dela vão continuar evoluindo, mas com o Guy por perto, ela também teria um treino físico que nunca teve no canone. Isso iria valer para ela e para o próprio Shino, porque agora eles teriam um motivo para não depender só do seu clã ou do talento. Já o Lee e o Guy nem é preciso dizer muito, eles nem mesmo mudariam quase nada. Agora o próximo time é tão estranho quanto esse. Essa equipe aqui é quase o oposto da equipe 7 original. Nada de rivalidade adolescente, possibilidade de sem noção ou fardos emocionais nas costas do sensei, mais do que ele já tem. Kakashi finalmente teria um time com o qual pode trabalhar como um sensei real, e não como uma babá deles. E para isso o ideal seria o Neji, que encaixa com o Kakashi de um jeito Legal a escolha. natural. Ambos têm um olhar preciso para a batalha, ambos analisam antes de fazer algo, e com um passado mais pesado do que demonstram. Kakashi teria, finalmente, um pupilo que entende a importância do observar antes de agir. Mas o mais importante, Kakashi saberia o que fazer com o Neji como Neji. Enquanto o Gai incentivava o Neji a crescer dentro do padrão Hyuga, com foco no estilo tradicional do clã, o Kakashi poderia fazer outro caminho. Mesmo que Byakugan seja um doujutsu completamente diferente. Eu acho que o Kakashi poderia ser um bom método de treinamento pro Neji por causa que ele pode copiar o estilo. Então ele poderia copiar o estilo de luta e serviria até melhor pra mimificar a palma suave que o Gai, né? O Gai ele ensina outras coisas, né, na questão do taijutsu. Mas o Kakashi conseguiria tanto ensinar o que ele aprendeu copiando do Lee, copiando do Gai, copiando de outros ninjas, quanto também ensinar o próprio punho suave, que ele poderia ver variações, né? Diferente do Sharingan, o Kakashi tem Bem conhecimento legal. técnico necessário para ajudar o Neji a refinar o uso ocular dele em batalha. Ele pode entender os limites, os pontos cegos, os padrões aqui de eu leitura de concordo bem. movimentos e mais para conseguir ser adaptado para o Byakugan. Com o tempo, o Neji teria seu Byakugan evoluído bem mais antes mesmo de ter chego à missão do resgate ao Sasuke, e não morrer para um galho no final, mesmo tendo 800 formas de bloquear aquilo. Tem um outro ponto que muita gente já pensou, mas o anime nunca entregou. Por que o punho suave nunca evoluiu? Com o Kakashi no time, isso iria mudar. Depois dos exames Chunin, Neji já começaria a treinar mais junto com a Hinata, sob a tutela do tio, e o estilo tradicional já estaria sendo aprimorado. Mas com Kakashi... Com o Kakashi isso pode mudar exatamente por ser o Kakashi, por ser o cara que copiou, mano, um monte de coisa na vida dele. analisando o Juken com o Sharingan e sugerindo variações do Taijutsu para ele aprimorar ele de outras maneiras, talvez ele começasse a integrar elementos básicos que o Neji tem, que são água, terra e fogo. Talvez se ele o treinasse para usar um pouco do raio também seria legal de se ver, e seria útil na obra. Combinaria a chakra elemental com o toque do clã Hyuga. Mas uma coisa é certa, com o Kakashi como mentor, o estilo do Neji se tornaria mais perfurante, e a limitação do clã Hyuga talvez fosse essa, a falta de jutsus ofensivos. Não estamos falando do Rasengan ou Chidori, É que o conceito do clã não é bem esse, né? mas sim de jutsus que completam o que o punho suave não cobre. Agora, se tem alguém que foi jogada de lado completamente no anime, é a Tenten. Mas nesse time, ela teria espaço para brilhar. Ela é uma das kunoichis mais versáteis da geração, tendo armas para curta, média ou longa distância, selos de Fuinjutsu para guardar as armas e outras coisas também, e toda a habilidade para usar elas com precisão. Ela seria tipo o suporte que destruiria todos os inimigos enquanto ainda os acerta com outras armas que ela usaria junto. Como ela tem uma mira quase que perfeita, não acertar os seus aliados seria fácil. Mesmo em combates próximos com Neji no corpo a corpo, Tenten não erraria. Com o Gai, o time era feito só para Taijutsu, e ela sempre foi o apoio que ninguém usava. Mas como Kakashi é bem mais versátil que o Gai, ele vai conseguir aprimorar. Ela até conseguia, sobre a Tenten no Shippuden. Ela tem poucos momentos, né? Mas um dos momentos que eu acho bem importante dela é como ela conseguiu surpreender aquele clone de 30% do Kusami, né? Em uma brecha ela consegue tacar uma bola que é um explosivo, né? Com papel bomba e tal. Nesse momento ela consegue fazer um ataque bem interessante, numa brecha dentre os ataques de taijutsu da galera lá. Então ela tem ali sua participação mais de longe, tentando acertar a galera, tentando acertar os inimigos quando os aliados deles já deram algum tipo de dano ou em algum intervalo, né? As habilidades da Tenten em tudo. E mesmo que o foco da Tenten fosse a distância, Kakashi não deixaria ela desprotegida corpo a corpo. Ela ainda teria treinos de taijutsu e provavelmente aprenderia evasão. Com isso, já temos uma ninja versátil para o grupo que serviria como apoio, alguém com foco em taijutsu que não utilizava o inimigo, mas agora faltava alguém com força bruta, e aqui se encaixaria o Choji. Não, eu acho que aí... Pera aí, vamos Esse talvez seja o mais improvável do trio, mas na prática é A Tenten eu já não concordo que ela seria boa aqui não, mano. necessário. Aqui o Choji traz os elementos da força bruta e defesa que faltava para o grupo. Fora que, com o Neji conseguindo ver o entorno graças ao Byakugan, a Tenten cobrindo o time à distância e o Kakashi orientando, o Choji poderia ir com tudo para cima dos inimigos. Esse time já nasce com uma base sólida. Kakashi poderia focar no que ele é melhor, estratégia e versatilidade. Como já estamos indo para o último time, você já deve ter percebido. Não, acho que não, cara. Tem muito pouco ninjutsu aí, mano.
E o Kakashi, ele é muito bom pra ensinar esse tipo de coisa. Percebido quem são os últimos personagens que vão ficar no time O Neji faz até sentido, mas a Tenten e o Choji, acho que não. do nosso protagonista, né? A equipe Asuma, que no canone é formado pelo Shikamaru, o Choji e a Ino. Mas nesse novo time, ele teria uma proposta bem diferente. O equilíbrio que tem do original ser O Neji eu acho que ele ficaria bom também com o Asuma, porque o Asuma consegue imbuir objetos com chakra, né? Esse princípio é uma parada bem legal, que o Neji também tem a proficiência por fazer isso contra o Kidomaru, mas não com objeto, né? Ele consegue fazer as agulhas de dedo, né? manteria um pouco parecido, porque os jutsus e a combinação também são boas, apesar de não superar o Ino Shigatsu. E vamos começar com o Shikamaru, que já estava nessa equipe, o que não mudaria muito, porque o Shikamaru ainda faria o mesmo de só prender o oponente e criar estratégias, o que é muito útil. E também, tirar o Shikamaru e o Asuma junto seria quase parecido com tirar o Gai do Lee. Com o alto intelecto que ele tem, ele ainda manteria o status de líder do time. E ainda bem que é ele, porque o Naruto iria seguir as ordens dele em algum momento. Seria diferente se fosse outros que dessem ordens para ele, tipo o Sasuke ou o Kiba. Ele odiaria isso. Os dois juntos seriam bom para todo o time. Já sabemos que o Naruto é um time completo sozinho, por motivos óbvios. Ele é excelente com Taijutsu, apesar de que no clássico ele não é lá dos melhores, mas quando ele treina no Monte Myoboku e aprende o Taijutsu dos sapos, ele se aprimora muito nessa área. O Rasengan sozinho já cobre facilmente as distâncias de curta, média e longa distância sem dificuldades. E claro, os clones, né? Peraí, como é que é? Cobre no Monte Myoboku e aprende o Taijutsu dos sapos, ele se aprimora muito nessa área. O Rasengan sozinho já cobre facilmente as distâncias de curta, média e longa distância sem dificuldades. Como assim, mano? Não. Não. É curta distância, Rasengan. E claro, os clones, né? Com isso, Média e longa? Como assim, ele mano? faz tudo o que seja possível fazer, seja atacar, defender, espalhar e outras diversas coisas, como só mandar vários clones pela vila e proteger ela. Então ele se daria bem com qualquer um na equipe dele, porque ele consegue fazer quase tudo. E não podemos esquecer que o Asuma é alguém que tem afinidade com o elemento vento, que é perfeito para o Naruto, que também tem essa afinidade. Então ele poderia aprender isso desde cedo, aumentando O Naruto aprendendo isso desde cedo seria legal, mas eu acho que o controle de chakra dele não permitiria, tá? Eu acho que tem esse ponto aí no meio. ainda mais sua força mais pra frente da história. Além de que o Asuma serviria como tipo de tio pro Naruto, já que é necessário, porque esse garoto precisa de alguma figura familiar. Juntamente com o Shikamaru, os dois teriam a liberdade de seguir planos que o próprio Shikamaru não iria ter se tivesse junto ao Choji e Ino. Mesmo que seus jutsus não se complementam um com o outro literalmente ou diretamente, a variedade de estratégias que o Shikamaru conseguiria fazer iria aumentar ao ponto que essa compatibilidade de habilidades iria desaparecer. E junto Com o Naruto esse leque aumenta mesmo. a eles a Hinata, que vai manter o formato de dois garotos e uma garota no time normal. Ela entraria como uma ninja sensora com um Byakugan útil, que pode enxergar o campo, proteger os aliados e prever movimentos. Se quisermos ir um pouco mais longe, ela poderia servir como a Ino no combate, se tornando os olhos do time. Seria ela que serviria para não se encontrar com o inimigo e serem pegos desprevenidos. E mais do que isso, ela teria um motivo pessoal forte para evoluir. Estando no mesmo time que Naruto, ela não iria querer ficar para trás, pelo menos não tanto. A timidez nesse contexto seria um obstáculo que ela teria que Esse é o time que ele mais consegue ficar unido por conta de laços do que qualquer outra coisa. Porque o Naruto e o Shikamaru sempre se deram bem desde criança. A Hinata sempre gostou do Naruto, e o Naruto é a ponte que interliga a galera desse time aí, junto com o Asuma, que poderia ensinar muito bem os dois. Esse aí eu acho que foi o time mais bem desenvolvido do vídeo. Alguns aí eu não acho que foram muito bons não, mas tiveram alguns pontos bem legais sim. vencer logo. E tendo Naruto ao lado dela, ela iria se esforçar mais ainda, já que ele é o motivo dela seguir em frente. Mas o vídeo Até é legal, Shikamaru pô. poderia ajudar ela. Como o Choji Boa reflexão sobre o ponto de como melhorar os times. diz, o Shikamaru é um bom amigo. Ele demonstra isso toda vez que fica com eles. O Asuma também perceberia isso e treinaria ela com mais calma, não forçando ou incentivando demais como o Gai faz com seus alunos. E com o tempo, o time seria um equilíbrio quase que perfeito. Ok, acho que esse é um time bem bom mesmo. Esse é o tipo de time que parece desorganizado, mas que seria uma unidade perfeita. Não, Se funciona. fosse assim, a história do anime mudaria e muito. Talvez como o Sasuke estaria separado do Naruto, daria um pouco mais de foco no time que ele estivesse e talvez nos outros também. Bem, como você organizaria esses times que eu fiz? Tem algo legal, que não bem gostou legal, ou bem algo que gostou? Ou sei lá, quer que eu faça uma pequena teoria para cada time de como a história mudaria se as equipes fossem assim desde o começo? Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo. Legal. Bem legal, meu mano Denzetsu. Bem legal.